Não existe empresa classe A com funcionários classe B, C, D, E. E para ser um funcionário classe A, não precisa ser formado em Harvard. Mesmo que isso seja o ideal, basta ter um conjunto de atributos para a função que exerce. O mundo tem mais de 7 bilhões de habitantes. No Brasil, mais de 200 milhões. O seu objetivo é contratar 10, 50, 100, 500 ou 1000 classe A aí para sua empresa. O problema é que ninguém coloca essa questão em perspectiva e depois não sabe por que os resultados desejados raramente são alcançados. Uma coisa é certa, ninguém consegue resultados classe A consistentemente com funcionários classe B, C, D, E. E o que é um funcionário classe A? É o que tem o conhecimento, a atitude e o comportamento que a empresa espera dele. E isso quem diz como tem que ser é a empresa. Como você pode fazer um planejamento ou delegar uma atividade qualquer e na hora da execução cada um fazer do seu jeito ou no seu ritmo, ou não fazer, ou fazer com má vontade, ou fazer errado, ou não cumprir nenhum prazo ou meta? Pois isso acontece com muita frequência nas empresas. É por isso que muitas empresas vendem mal, atendem mal, têm resultados ruins, o clima interno é de conflitos e falta de comprometimento. Pessoas, além de entregar resultado, têm que ter o comportamento e a atitude desejadas. E não precisa estar escrito em manuais ou regras na parede. Isso não funciona. É um trabalho que o gestor tem que fazer no dia a dia. E fique tranquilo, os próprios funcionários se encarregam de espalhar e consolidar a cultura desejada. O sujeito é o melhor vendedor da empresa, mas arruma confusão com os outros vendedores, com o pessoal da entrega e da área financeira. O que você faz? A maioria fica refém das vendas desse funcionário. Se você demite essa pessoa, ninguém mais tem esse comportamento. O exemplo é rapidamente absorvido pelos demais. É assim que se constrói uma cultura. Na minha empresa, por exemplo, como o bom relacionamento é um dos atributos valorizados, na 5ª vez que esse excelente vendedor for chamado a atenção e continuar com o mesmo comportamento, vai ser demitido. Lembra que somos quase 200 milhões de pessoas no Brasil? Pois é, tem vários por aí melhores do que ele, é só achar. E quando achar, ele vai gostar de trabalhar na sua empresa. Tem coisa melhor do que você trabalhar num lugar onde as regras são claras e a relação de respeito e educação entre gestores e funcionários é valorizada? Divergência de opiniões, críticas construtivas são bem-vindas. As pessoas sentam, conversam e tentam ajustar o entendimento. Isso leva a empresa para frente. O que não é bem-vindo é o conflito gratuito, gerado por pessoas despreparadas emocionalmente. E digo mais, você está ajudando esse vendedor demitido, que vai pensar 10 vezes antes de arrumar confusão em outra empresa. Nós temos 3 perguntas a responder nessa apresentação. 1. Por que a empresa precisa ser classe A? 2. O que é uma empresa classe A? 3. Como criar uma cultura de empresa classe A? Resposta 1. A primeira é fácil e curta. A empresa classe A tem resultados consistentes, ela é excelente e cresce regularmente, mês após mês, ano após ano. Enquanto a empresa de outras classes tem um mês bom, outro ruim, um ano bom, outro ruim e por aí vai. Resposta 2. O que é uma empresa classe A? É a que tem os comportamentos, atitudes e resultados esperados. Não adianta ter o comportamento e a atitude desejada e não ter o resultado. Os 3 têm que andar juntos. Só que para ter o resultado consistente, isto é, ser alcançado sempre, os 2 primeiros são fundamentais. Sem eles, o resultado vem por um período e depois cai. É sempre assim. Na empresa classe A, as pessoas sabem o que se espera delas. Elas sabem quais são os comportamentos e atitudes valorizados pela empresa. Como estamos falando de valores, o de cada empresa é diferente de outra. O importante é ter. Não dá é para deixar cada funcionário tentar impor o seu, já que cada um chega com a sua história de vida, educação familiar, educação escolar e de lugares completamente diferentes. Quem diz como tem que ser é a empresa, que pode até absorver essas diferentes histórias ao longo do tempo, mas é ela quem dita as regras. Vamos colocar na prática esses conceitos. Vamos imaginar alguns valores gerais que servem para qualquer funcionário da empresa X.
Atitudes e comportamentos. Prometer e cumprir. Ter iniciativa. Fazer melhorias nos processos que participa. Ser comprometido. Alcançar metas combinadas. Ser determinado. Não fazer fofoca. Não arrumar conflitos desnecessários. Ser prestativo. Trabalhar bem em equipe. Não arrumar desculpas esfarrapadas. Respeitar as regras. Priorizar a satisfação dos clientes. Ser eficiente. Ser produtivo. Ser ético. Resposta 3. Uma empresa classe A tem os seus valores como padrão, como referência do que esperar das pessoas. Se você tem um padrão, todas as pessoas que não atendem aos requisitos devem ser treinadas e educadas para se adequarem ou serão demitidas. É um processo incessante de busca e seleção, até que todos sejam classe A. E como lidar com as atitudes e comportamentos de cada um em relação aos padrões estabelecidos pela empresa X? É uma análise caso a caso ou uma regra geral. Vamos lá. Alguns desses comportamentos são questões de ensinar e aprender. Para esses, a tolerância é bem maior. Por exemplo, o funcionário promete e não cumpre o prazo combinado, às vezes até por desorganização. Você explica a primeira vez que o fato dele não cumprir atrapalha a sequência do processo, fura o cronograma e gera controles desnecessários. Você até ensina ele a se organizar melhor com as atividades e prazos. Logicamente, a pessoa não aprende de uma vez só. Existe uma curva de aprendizagem. Depois de 3 meses, por exemplo, ele apresentou melhoras significativas. Vale a pena continuar insistindo. Mas se ele não apresentou melhora nenhuma, infelizmente, não há mais tempo a perder. E é caso de demissão, já que não dá para trabalhar com uma pessoa que promete e não cumpre. Outros casos já não tem conversa. A tolerância é 0. Um funcionário que rouba ou manipula números para se beneficiar. A demissão é imediata, não tem conversa. Um funcionário fofoqueiro. Se as fofocas são bobas e não prejudicam ninguém, como a pessoa que fala que fulano é cafona, tudo bem. Esses você conversa e mostra que não é bom para ninguém. Isso é só ensinar. Mas se são maldosas e têm objetivos escusos, como desacreditar uma pessoa ou uma regra para se beneficiar, a tolerância é mínima. Na segunda, no máximo na terceira vez que o comportamento se repetir, é caso de demissão. Uma regra boa é que para os casos em que a questão é de ensino e aprendizagem, a tolerância é bem maior, mas não infinita. Já para casos de caráter, aí a tolerância é 0 ou mínima. Por que mínima? Porque em alguns casos você não tem certeza se foi proposital ou não, o que você só consegue detectar com a reincidência. Funcionário que não atinge metas, você conversa, treina e observa a curva de aprendizagem. Está melhorando, continua a conversar e treinar até chegar no ponto desejado. Detectou que empacou, está fora da meta e dali não passa, não tem jeito. Tem que demitir, já que atingir metas é um dos principais critérios para se medir um funcionário classe A. Mas às vezes a situação é mais complexa. Vamos ver as seguintes situações práticas. Problemático e atinge metas. Se o ser problemático prejudica o trabalho das outras pessoas, gera conflitos desnecessários, então não serve, já que desgastes frequentes tiram o foco e a energia das pessoas. Atinge metas, é comprometido, melhora os processos que participa, é bom de relacionamento. Igual a ótimo. Faça ele ganhar junto com a empresa. Atinge metas, é comprometido, melhora os processos que participa, é bom de relacionamento, tem muitas faltas. Se faltar é um valor da empresa, não serve. A falta é um problema que, se não for tratado com seriedade, se espalha por toda a equipe. Se você quer fazer vista grossa porque a pessoa atinge as metas e você não quer perdê-la, transforme isso em uma regra de premiação para todos, mas não chame de direito de faltar, chame de um dia de folga. E aí, se essa pessoa for além da regra estabelecida e começar a desrespeitá-la, já não serve para a empresa, já que outro critério é respeitar as regras. Critérios objetivos. Uma coisa que falamos no vídeo Gerenciando Pessoas com Foco no Resultado e que é muito importante quando se está avaliando pessoas é estabelecer critérios objetivos.
Como o resultado é um critério objetivo de fazer ou não fazer, conseguir ou não conseguir, entregar ou não entregar, atingir ou não atingir, fica mais fácil avaliar o desempenho da pessoa. Você estabelece metas ou prazos e acompanha. Vender X por mês, ter uma rentabilidade de 15%, atingir uma margem operacional de Y, entregar até o dia 20. O que é mais complicado é estabelecer critérios objetivos para comportamentos e atitudes. Ser prestativo, não fazer fofoca, atender bem os clientes. A melhor maneira de resolver isso é anotar, seja numa folha, caderno, planilha ou em notas no computador. Aí é contigo. O importante é anotar todas as vezes em que a pessoa deixou de atender um valor importante para a empresa. Esse método permite você dizer para a pessoa que em 3 meses, 5 clientes reclamaram do atendimento dela. Qual foi a reclamação, o dia e o nome do cliente, ou que Pedro, que é responsável pelo envio dos pedidos em até 24 horas, furou esse prazo 10 vezes no último mês. Anotar serve para isso, transformar um critério subjetivo em objetivo. Critérios objetivos servem como medidor de como o liderado está em relação ao resultado esperado, seja ele uma meta ou um comportamento. Com isso, o líder pode elogiar, criticar, treinar, premiar ou punir. Alinhamento dos gestores. Criar a cultura em que todos saibam os valores da empresa, no que ela acredita, o que vai cobrar, os benefícios e punições para cada um, exige um alinhamento dos gestores. Não adianta um gerente praticar a cultura na sua área e o outro não. Gestores que não praticam a cultura da empresa devem ser avaliados pelo mesmo critério dos funcionários, ou seja, a falta de adesão aos valores pelo gestor justifica o seu desligamento. A empresa só terá uma cultura classe A se todos os gestores, sem exceção, estiverem comprometidos com os valores da empresa. Você lembra do conselho dado por especialistas na educação dos filhos? Vou te lembrar. Pai e mãe não devem discordar na frente dos filhos pequenos ou um desautorizar o outro. Depois eles discutem e resolvem as suas diferenças. Na empresa é a mesma coisa. Os gestores têm que aplicar as regras estabelecidas e depois podem até rediscuti-las em reuniões ou modificá-las. Autogerenciamento, o maior benefício de ter funcionários classe A. Pessoas que aderem aos valores da empresa têm um nível de responsabilidade tão alto que acabam se autogerenciando, sem precisar de ninguém atrás empurrando para fazer o que tem que ser feito. Portanto, faça de tudo para conseguir criar uma cultura em que todos saibam que têm que atingir as metas combinadas e que têm que ter as atitudes e comportamentos desejados pela empresa, deixando claro que serão premiados ou punidos pelo seu desempenho. Se conseguir isso, a sua empresa andará por música. Você vai parar de apagar incêndios frequentes, vai diminuir o tempo gasto em gestão de pessoas e poder gastar mais tempo na gestão do negócio, em novas ideias, novos produtos, em criar novos canais de vendas, novas parcerias e na melhoria da rentabilidade da empresa. Numa empresa alinhada, os conflitos diminuem radicalmente e os números melhoram acentuadamente. Para isso, é só escolher os valores certos. Estamos chegando ao fim. Para ser uma empresa classe A, é fundamental, imprescindível, ter funcionários classe A alinhados com os valores da empresa. Logicamente, ela precisa ter foco, obsessão por cortar custos, saber navegar em tempos de incertezas, melhorar os processos e gerenciar metas o tempo inteiro, que foram temas em outros vídeos nossos. Só que nada disso acontece sem ter funcionários classe A. Até a próxima e boa sorte!